Amém? Caraca, que incrível essa igreja cheia, cara. Vocês estão bem? Como o Luiz falou, meu nome é Luan Lamarque. Eu, juntamente com minha esposa Andresa Lamarque, somos missionários no sertão da Bahia, numa cidade chamada Itapicuru, o menor IDH da Bahia, ou seja, o menor índice de desenvolvimento da Bahia, uma cidade onde nós temos trabalhado com a plantação de igreja. Nós temos plantado igreja em alguns povoados não alcançados pelo Evangelho. Tem sido um tempo maravilhoso, e sempre quando eu estou por aqui, Luiz me convida para que eu possa estar compartilhando aquilo que nós temos vivido como família, juntamente com outros missionários também. Você que está assistindo a gente aí, continue assistindo, cara. Essa pregação também é para você que está online. Eu sei o quanto você quer ser tocado por Jesus, mesmo estando aí, beleza? Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em João 15. Primeiro, porquê da bandeira? Um dia eu ouvi um cara chamado Mike Duke, talvez vocês conheçam, talvez não, e um dia ele falou assim, que ele tinha saudade de igrejas que os jovens seguravam a bandeira do Brasil e oravam em cima dessa bandeira. E eu não sei você, mas eu tenho muita saudade do tempo em que nós vamos chorar pelo Brasil. Eu não sei você, mas eu tenho muita saudade do tempo em que a gente vai se debruçar nessa bandeira, orando ao Senhor para que Ele derrame avivamento sobre nós. Porque talvez você esteja satisfeito, mas eu não estou satisfeito com a minha juventude. Talvez você esteja quieto, mas eu estou incessantemente cansado, e estou me estressando e me prosseguindo, cansando e amando o Senhor, para que a minha juventude viva isso, para que nós tenhamos uma juventude que ama Jesus. Talvez você esteja cansado, e a mensagem nem vai ter sobre isso, mas eu quero te convidar primeiro a começar a chorar por essa bandeira. Eu acredito no que o Senhor quer fazer no Brasil, e acredito que pode começar em você, pode começar em mim, pode começar em nós aqui, pode se estender a partir de nós. E como Buchas falou, eu acredito que é tempo de nós orarmos por avivamento, arrependimento, choro, lágrimas. Lágrimas. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre lágrimas, sobre nós termos um coração apaixonado por Jesus, que deseja Ele como se fosse a nossa última vez, como se fosse a nossa última oportunidade. E quando eu me lembrei dessa palavra, desse grande pregador, ele falando, cara, eu tenho saudade do dia em que os jovens choravam na bandeira do Brasil, em que os jovens se reuniam nas praças, Maria, para desejar por Jesus. Eles eram inconsequentes, Buchas. Eles não tinham teologia, eles nem sabiam o que era escatologia, mas eles amavam o Deus que viria. E se Ele viria antes, pré, pós, anticristo, sei lá o que você está pensando agora, mas Ele virá. Ele virá, e é isso que movia os nossos corações, quando nós nos reuníamos numa praça, quando nós ficávamos na igreja até antes do tempo, porque nós amávamos Jesus, porque tudo que a gente queria era Ele, Roger. Sabe, a nossa missionária vai concordar comigo, nós temos andado em povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, e quando eles ouvem falar de uma esperança, o coração deles se aquece, o coração deles é chacoalhado, porque eles ouviram uma esperança que nunca tinha chegado até lá, mas nós ouvimos todos os dias, nós temos acesso a essa esperança, e mesmo assim, nós ignoramos porque nós temos muito, e é na escassez que nós veremos a glória do Senhor, é na falta, é na perseguição, é na tribulação, é nos dias maus, que nós veremos que Ele continua assentado num trono, que a nossa confiança está nele, assentado em um alto e sublime trono, e ninguém tira Ele de lá, Buchas, ninguém tira Ele de lá, ninguém tira Ele de lá, por isso só Ele foi achado digno de tomar a chave, de abrir o livro, porque ninguém tira Ele de lá.
Quantos estão apaixonados por esse Senhor hoje? Você promete que você vai ficar comigo nessa mensagem? Você promete que você vai ser alguém que o Senhor pode marcar você hoje com uma paixão além do comum? Amém? Eu sempre falo isso, é de lei eu falar isso. Eu só sei pregar para 2 tipos de gente: quem queima muito por Jesus, ou quem não conhece nada de Jesus. O meio termo eu não consigo, porque eu não acredito num Jesus que é o meio termo. Eu não acredito num Jesus que, olhando para os olhos como chama de fogo, nós continuamos inertes. Amém? Então eu te convido a entrar de cabeça no que Jesus está fazendo nessa noite, porque o desejo do Senhor é que, olhando para Ele, nós correspondamos a um movimento do reino. Todos os homens, eu te desafio a me mostrar um que se encontrou com o Senhor, teve uma visão do Senhor, ou se relacionou com o Senhor e não entrou em movimento, Luiz. Todos os homens que Deus toca de alguma maneira, eles entram em movimento. Porque se encontrar com o Senhor, igual nós nos encontramos num domingo como esse, precisa gerar em nós um movimento de resposta. E aí, mano? Precisa gerar em nós um movimento de correspondência a esse Senhor. Então, abra a sua Bíblia em João 15, por favor. Espírito, nós amamos você. Nós amamos você, Espírito Santo. Nós amamos o Senhor porque o Senhor está por nós. Nós amamos o Senhor porque sem o Senhor nós não conseguimos nos mover. Por isso nós oramos: Espírito de sabedoria e revelação, venha sobre nós nesse galpão. Venha sobre nós nessa sala. Encontre os nossos corações desesperançosos, cansados, amargurados. Encontra-nos de uma maneira que só o Senhor pode fazer. De maneira simples e poderosa. Nós convidamos que o Senhor toque cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Em João 15, o Senhor diz uma palavra muito incrível para os discípulos. E eu queria que você mergulhasse nessa história comigo. Por favor. Se Jesus estivesse aqui, eu tenho certeza que todos nós, se Jesus em carne estivesse aqui, todos nós estaríamos em choque. Porque Ele é maravilhoso demais. E da mesma maneira, nós hoje nos relacionamos com esse Jesus. E nós não podemos chegar a um culto e não nos entregarmos 100% ao que o Senhor quer fazer. Então, em João 15, o Senhor fala algo maravilhoso, e essa mensagem nos tocou um dia. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Um dia, eu estava com Linda, nós estávamos orando lá em casa. Inclusive essa foi uma das palavras que nos fez nos mover para Itapicuru, onde nós estamos hoje. E nesse dia nós compreendemos que o Senhor tem um desejo para nós. Ramos que produzem muitos frutos. O desejo para nós, o desejo de Deus para nós é que nós sejamos ramos de uma videira verdadeira que produzem muitos frutos. Amém? E
o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é a identidade do ramo, o propósito do ramo. Se existe uma videira, se a palavra diz que nós estamos na videira verdadeira, quer dizer que existe uma videira falsa. Quer dizer que existe uma possibilidade de pessoas estarem alicerçadas a uma videira e essa videira não ser a verdadeira. O que isso significa? Tem como nós vivermos uma vida pautado em outro alicerce. Tem como nós construirmos toda uma vida, nós estendermos ramos, estando em um alicerce que não é o do Senhor. Por isso talvez você já produziu muito, mas um dia você percebeu que você não estava produzindo no Senhor, e o Senhor teve que realinhar a sua rota, para que você começasse a produzir agora, mas na videira verdadeira, amém? Por isso, muitos de nós já caminhamos para um caminho em que tudo parecia tudo bem, mas quando você deitava na cama, você sentia vazio. Quando você deitava a cabeça no travesseiro, você se sentia vazio, porque você estava construindo em uma videira que não era verdadeira. Então, o primeiro convite do Senhor é: eu sou a videira verdadeira. E primeira coisa que eu quero dizer é sobre o propósito do ramo. O ramo tem um propósito: estender o DNA da videira. Todo ramo tem uma função: estender aquela seiva por toda a planta. Então o Senhor diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos a extensão daquilo que o Senhor é. Em raiz de videira não nasce jabuticaba, porque se a raiz é de videira, a extensão dos ramos é uma videira. Os frutos que geram nos ramos é uma videira. Então, o Senhor é o cabeça, e nós estamos entregues e alicerçados nessa videira que é o Senhor. E quando eu vinha para cá, o Senhor me falou muito sobre religar. E o que é religar? O verdadeiro significado da palavra religião é religar. É Deus religando um homem que estava desconectado. Amém? Quem está comigo aqui? Vocês estão comigo? É Deus religando um homem que estava desconectado. Então, o desejo de Deus, e foi o que eu falei no culto mais cedo, é: agora eu entendo porque o Senhor disse que a verdadeira religião era cuidar do órfão e da viúva. Porque o desejo de Deus sempre foi religar aqueles que estavam desconectados das suas referências. Então Deus vem para religar o órfão a um pai. Deus vem para religar a viúva a um marido, que é o próprio Cristo. Então, quando a gente começa a falar sobre um ramo de uma videira, talvez você não saiba, videira é aquela árvore que gera uva, amém? E por gerar uva, a videira é o seguinte: tem uma raiz e lá em cima tem um pergolado. Quem conhece um pergolado aqui? Vocês sabem o que é um pergolado? É onde a videira se estende, os ramos da videira se estendem. Então o primeiro aspecto do Senhor é: vocês são um ramo, e eu sou a videira verdadeira. O desejo de Deus é que essa videira produza frutos. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: em qual videira a sua vida está alicerçada hoje? Em qual videira nós estamos construindo a nossa casa hoje? Nós estamos construindo a nossa casa numa videira firme ou numa videira abalável? Onde está a nossa esperança hoje? Se a nossa esperança estiver em coisas abaláveis, quando notícias ruins ao nosso olhar vierem, nós vamos nos abalar. Mas se nós estamos construindo a nossa vida na videira verdadeira, não há nada que nos abale, porque nós estamos nele, e ele é a videira verdadeira. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é sobre o desejo de Deus de religar pessoas nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus tem um desejo de te religar à videira outra vez. Talvez você se desconectou pela religião, mas o desejo de Deus é religar os filhos outra vez. E eu quero te convidar, durante esse culto, eu espero que o Senhor fale ao seu coração que Ele não é a igreja que você veio. Ele não se parece com a igreja que você veio. Jesus não te machucou como a igreja que te machucou. Jesus
não foi a videira que te machucou, porque a videira é verdadeira. Não foi a videira que quebrou você, porque a videira do Senhor é verdadeira. Se você chegou aqui desligado como um ramo, por alguma coisa que gerou desesperança no seu coração, eu quero te dizer, o desejo do Senhor é que nenhum ramo se perca, mas que gere fruto, e muito fruto. Mais uma coisa, o Senhor não permite, buchas, que ramos desgarrados frutifiquem. Deus não permite que ramos desgarrados frutifiquem, porque esses ramos causam vaidade para eles mesmos. Mas Deus permite que ramos alicerçados na videira frutifiquem, porque a glória é da videira. A glória não é do ramo, a glória é da videira. A glória é da videira, que é uma videira verdadeira. A glória é 100% da videira. Por isso o Senhor não permite que ramos desgarrados gerem frutos, porque eles podem pegar os frutos para eles. Na segunda parte do texto, ele fala assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E muitas vezes, possivelmente, você já ouviu essa mensagem com o aspecto que o Senhor corta e lança fora esses frutos, né, Roger? Mas o sentido original dessa palavra é que o Senhor eleva os frutos, os ramos que não dão frutos. Me explica, Luan. O que o Senhor está dizendo nesse texto é que existem ramos que caem. Entenda o pergolado. Quem está comigo aqui? Existe um pergolado e os ramos estão se estendendo nesse pergolado. Mas existem ramos que caem. E eles ficam na videira, mas caídos. E aqui fala que a palavra do Senhor, que o Senhor corta esses ramos, mas o significado original dessa palavra é: o Senhor eleva esses ramos. Ou seja, o Senhor, como um bom agricultor, Ele não abandona os ramos. Essa palavra corta está mais ligada ao sentido de Deus disciplinar do que Deus abandonar o ramo. Então, quando diz que o Senhor corta esses ramos, está dizendo que Ele eleva esses ramos para junto da videira outra vez. Ramos desgarrados. O bom agricultor eleva esses ramos outra vez, porque eles só podem dar frutos elevados. Porque eles só podem dar frutos se estiverem juntos da videira verdadeira. E Luan, o que acontece com ramos que caem? A palavra vai dizer depois que os ramos que caem, eles permanecem caídos, eles secam. E quando eles secam, eles são cortados e jogados fora. Mas existe esperança para ramos que não secaram ainda. Existe esperança para ramos como você, que chegou, obrigado meu amigo, que chegaram aqui desgarrados da videira. Existe esperança para você como um ramo que talvez chegou aqui desligado. Desligado, eu vou voltar a dizer para você, desligado um dia pelo que a religião disse para você. Desligado talvez pelo dia que as pessoas disseram com você. Mas o desejo do Senhor é religar, reconectar, é enxertar esses ramos na videira verdadeira outra vez. E o terceiro aspecto é que o Senhor se preocupa com os frutos, o Senhor ama frutos, amém? Mas o Senhor prefere a permanência. Deus ama seus frutos, mas Ele prefere que você permaneça. Porque é impossível alguém que permanece não frutificar. Mas é possível alguém que começou a frutificar se desligar. Então o segundo aspecto da palavra é a preocupação dele com a permanência. Por isso o Senhor fala, estando em mim. O Senhor tem uma preocupação nos ramos, que eles permaneçam nele. A preocupação do Senhor é que os ramos estejam permanecidos nele. Cristo é a estrutura de sustentação desse ramo. E o desejo dele é que esses ramos deem frutos, mas frutos que permaneçam na videira. E aqui,
eu quero dizer uma coisa que eu disse no outro culto sobre infertilidade. Eu acredito numa unção do Senhor fazendo estéreis ter filho nesse domingo. De Deus fazendo homens e mulheres com ministérios estéreis saírem daqui gerando filhos. Eu acredito no poder do Senhor para que nesse domingo, pessoas que entraram aqui com uma vida de esterilidade, com um coração estéril, saírem daqui com uma chama, um ventre queimando por uma causa, queimando pelo que Deus quer fazer em todos os povos. E aí, eu quero alertar você, e algo que me alertou, sobre os riscos de nós gerarmos coisas segundo o nosso coração. Talvez você chegou aqui como uma Sara, que tem adiantado os processos do Senhor, só porque você quer que se cumpra rápido, só porque você está achando que o seu tempo está passando, só porque você está achando que já passou tempo demais. Eu quero te lembrar que Deus é fiel com a palavra que Ele disse para você. Eu quero te lembrar que Ele continua num trono, e as palavras dEle vão se cumprir. Por isso eu te convido para não mais adiantar o processo, não mais ter filhos, gerar conforme o seu coração, mas permitir que o Senhor gere em você. Porque Deus não permite que homens soberbos gerem. Porque homens soberbos geram triunfos para eles. Homens soberbos geram triunfos e glórias para eles. Homens e mulheres estéreis geram frutos ao Senhor. Entregam esses frutos ao Senhor. Até porque aquilo que era estéril, quando gera, entende que só o Senhor poderia gerar. Amém? Aquilo que é estéril quando gera, entende que foi o Senhor que gerou. Por isso a minha primeira convocação para você é: feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu oro: Senhor, libere as mulheres estéreis para frutificar nesse domingo, em nome de Jesus. Homens e mulheres com laudos de esterilidade, nós oramos cura em nome de Jesus. Nós oramos por uma realidade de frutos na vida de homens e mulheres nesse domingo. Talvez você está infrutífero porque homens disseram que você seria infrutífera. Talvez você está infrutífero porque pessoas disseram que você não daria frutos. Talvez a sua vida se tornou infrutífera e as ansiedades mergulharam você porque as pessoas disseram que você tinha ansiedade. E a minha oração é: Espírito, toque o coração dessa pessoa agora. Toque o coração dela com a convicção de que o Senhor faz a estéril ter filhos. Que o Senhor faz o ramo que um dia caiu ser reerguido e gerar muitos frutos. Que o Senhor faz ramos desgarrados serem enxertados na videira e frutificarem outra vez. Que o Senhor faz homens e mulheres com ministérios travados, com vidas travadas, frutificarem e avançarem. Sabe, Deus se preocupa muito com a permanência, cara. Deus se preocupa muito com a permanência. Talvez você tenha gastado sua vida inteira tentando fazer, e o Senhor está te convidando para permanecer. Talvez você tenha gastado sua vida inteira procurando o que fazer. Talvez agora, no dia de hoje, você está assim: o que eu vou fazer? E o Senhor está te convidando para permanecer, para fixar os seus olhos naquilo que realmente importa, naquilo que realmente muda, naquilo que realmente gera frutos, a permanência. No que você permanece, é o que você se torna, é aquilo que você é. No que você permanece, é isso que você é isso que você se torna.
que a nossa permanência nas coisas, a nossa permanência no Senhor, é o que gera a nossa identidade. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe a sua identidade, qualquer fruto importa. Quando você não sabe quem você é, qualquer fruto está valendo. Mas quando você tem convicção da sua identidade, você frutifica muito, e frutifica consciente do que você está frutificando, a semelhança de Jesus. Frutos que glorificam ao Senhor. Amém? Deus disciplina aqueles que Ele ama e poda aqueles que estão dando frutos. A minha primeira pergunta para você foi: em qual videira a sua vida está enxertada hoje? A sua vida está sendo construída em qual videira hoje? E a minha segunda pergunta é: você está passando pela disciplina do Senhor, pelo levantar do Senhor como um ramo desgarrado, ou você está passando pela poda do Senhor como um ramo que está dando fruto? E eu preciso te dizer, os dois processos são dolorosos, porque os dois atingem coisas que só você sabe. Sabe por que essa mensagem te toca e os seus olhos começam a lacrimejar? Porque só Deus consegue tocar aqueles lugares. Porque só o Senhor consegue tocar no processo de disciplina e poda dele, lugares onde nenhum homem consegue acessar. Porque é no processo de poda, né, meu amor, que a gente vive, que o Senhor nos empurra para viver glórias. É no processo de poda do Senhor, é no processo de disciplina do Senhor, que nós somos alinhados a um processo, que nós somos alinhados em quem Ele é. Você tem passado pela poda do Senhor, ou você tem passado pela disciplina do Senhor? É importantíssimo você sair daqui consciente de qual dos dois processos você está vivendo, cara. Porque se for disciplina, eu preciso te dizer uma coisa, porque lá, na última frase ele diz, abra comigo lá, João 15 de novo. Vocês, no 3, vocês já estão limpos, pelo quê? Pela palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Foi essa palavra que nos fez ter convicção de que a palavra do Senhor prepara um ambiente para nós frutificarmos. Porque no princípio era a palavra. No princípio, a palavra preparou um ambiente para que tudo fosse formado. A palavra é a matéria-prima de Deus para produzir. Você tem uma palavra? Você caminha numa palavra? Deus só precisa dessa palavra. Deus só precisa da palavra para frutificar na sua vida, para quebrar a esterilidade das coisas que ainda não estão rompendo, para fazer com que rompa. O Senhor só precisa da palavra. Então, a palavra de Deus forma em nós, nos discipula, cuida de nós, para que nós sejamos ramos da videira verdadeira, que frutificam. A palavra de Deus prepara as nossas vidas para frutificar, amém? A palavra do Senhor cultiva as nossas vidas, para que nós possamos dar muitos frutos. Eu acredito num movimento do Senhor, relembrando palavras outra vez para nós. Me explica isso, Luan. Em Deuteronômio, o Senhor tem uma preocupação muito grande, em lembrar o povo, de tudo que Ele tinha falado, amém? Em Deuteronômio, o Senhor tem uma grande preocupação com o povo, que Ele quer libertar. Ele está dizendo o tempo inteiro, lembrem-se, quem foi que tirou vocês do Egito? Lembrem-se, quem abriu o mar para que vocês passassem? Lembrem-se, quem foi que fechou o mar para que os inimigos não devorassem vocês? O Senhor é um ótimo educador e Ele trabalha com a lembrança. O Senhor quer te lembrar nessa noite da palavra que te fez se mover. O Senhor quer te lembrar dessa noite da palavra que fez com que você aceitasse Ele. Qual foi a palavra que te convenceu a isso? Qual foi o Espírito que tocou você com aquela palavra para que você fosse aquecido a caminhar com Jesus?
lembre-se dessa palavra todos os dias, porque aqui o Senhor está dizendo que a palavra é que limpa o ramo. O desejo do Senhor não é ramos bonitos, cheios de folha, cheios aparentemente bonitos e pesados, porque os ramos que estão dando fruto, Ele poda. Ele poda como um bom agricultor que ama tanto os ramos que estão dando fruto, que Ele poda, para que esses ramos não sejam só bonitos, mas eles deem frutos. Porque mais do que você ser um ramo bonitinho, Deus deseja que você seja um ramo que dá fruto. Mais do que você seja um ramo bonitinho que vem, Deus deseja que você seja um ramo que dá frutos e alimenta pessoas com esse fruto. O quanto nós, como igreja Novo Ser, podemos ser uma igreja que vai cumprir a palavra que o Senhor disse para Abraão, Luiz. Que nós sejamos um povo que é bênção para todos os povos. Eu acredito no momento em que a palavra vai fazer tanto sentido para nós, que nós vamos agora não só dar frutos e nos envaidecer com esses frutos, mas nós vamos dar frutos e vamos servir Montes Claros com esses frutos. Vamos servir as igrejas de Montes Claros com esses frutos. Vamos servir as ruas de Montes Claros, os órfãos e as viúvas de Montes Claros, com os frutos que nós temos gerado. Por quê? Porque o fruto da videira não é para a vaidade dela, mas é para alimentar. Uma videira não dá frutos para si, mas ela dá frutos para servir. Ela dá frutos que servem todos os povos. Em Deuteronômio, eu volto a dizer, Jesus no deserto, o inimigo tenta Jesus, tentando adiantar coisas que ele já é, amém? Muitas vezes na nossa vida, nós vivemos momentos em que nós vendemos o fruto, nós adiantamos o fruto, porque nós acreditamos naquilo que nós já somos, mas nós fazemos antes do tempo. Tem como nós fazermos coisas antes do tempo, mesmo que nós sejamos essas coisas, e não glorificar o Senhor. Porque a proposta do inimigo no deserto foi, faça isso, que você vai ser adorado. E o Senhor rebate com a palavra, porque Ele sabia que Ele já seria adorado, Ele já era adorado. Talvez na sua vida, você adiantou tantos frutos, você ultrapassou tantos processos, simplesmente porque você queria chegar aos frutos logo, você queria alcançar o resultado logo, por isso você vendeu tantos frutos, talvez você adiantou, passou por cima da sua família, passou por cima de tudo aquilo que é precioso aos olhos do Senhor, só porque você queria ser uma árvore bonita que dava frutos. No processo de dar fruto, muitas vezes, nós podemos cair no processo de aprovação. Espero que você se identifique, que a gente se identifique com isso hoje. Talvez você esteja agora tentando ser aprovado pelas pessoas, e por isso você está querendo frutificar para ser aprovado, mas eu quero te convidar, cara, Jesus já disse quem você é. Quem te aprovou foi o Senhor. Quem disse quem você era foi o Senhor. Por isso agora não seja como alguém, um ramo desgarrado, que quer dar frutos em outra videira, só porque quer carregar frutos. Mas seja alguém que não está mais preocupado jogando o jogo da aprovação, mas agora se importa em gerar frutos na videira verdadeira. Gerar frutos na videira que é o Senhor. Seja alguém agora que está se movendo em gerar frutos naquilo que o Senhor te falou. Primeira coisa, o ramo tem um DNA, o ramo tem um propósito, estender o DNA do Senhor. O quanto você tem feito isso, o quanto você tem cumprido a promessa do Senhor para Abraão, ser bênção a todos os povos. O quanto você tem cumprido uma palavra de ser bênção. Sabe, chega de esperar a bênção. Está na hora de você ser bênção. Está na hora de você ser a bênção que o seu irmão precisa. Está na hora de você entender que você é um ramo alicerçado na videira. Por isso você frutifica muito. Não são frutos para você, são frutos para você servir. Está na hora de nós entendermos que nós estamos numa videira verdadeira, não mais numa videira falsa.
não uma videira fabricada nesse mundo, mas uma videira plantada na eternidade. Uma videira que não foi plantada nesse tempo, mas ela é eterna, ela é viva. Durante um tempo, nós percebemos que a gente estava fazendo muito. Que é possível, dentro da missão, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, você está fazendo muito. Não é não, minha irmã? E um dia nós percebemos que a gente estava fazendo muito, a gente estava abraçando tudo, a gente estava fazendo tudo que vinha ao nosso olhar, porque a gente queria de qualquer maneira frutificar, a gente queria de qualquer maneira dar resultados. E um dia o Senhor nos chamou, sejam homens e mulheres de uma coisa só. Isso marcou, feriu nosso coração. Porque nós entendemos que não era pelo muito fazer, não era pelo muito se mover, mas era por corresponder a uma coisa só, e caminhar nessa uma coisa, até que nada mais importe, até que tudo finde, até que todos os reis sejam destronados, e só haja um soberano. E essa palavra nos moveu, porque nós percebemos que nós estávamos querendo gerar resultado, enquanto o Senhor queria gerar fruto. Nós estávamos querendo fazer, enquanto o Senhor estava querendo que nós permanecêssemos nele. Isso tem aquecido o nosso coração, porque muitos de nós nos tornamos estéreis, e eu volto a falar sobre esterilidade. Muitos de nós nos tornamos estéreis. Existem homens de ministério aqui, que talvez você se encontre estéril hoje. Talvez você se encontre, cara, nada está fluindo, nada está sendo avançado. E eu te digo porque, cara, talvez você esteja querendo resultado. Talvez você esteja hoje como um ramo desgarrado. Luan, um ramo desgarrado é um ramo desconvertido? Não. Um ramo desgarrado, ele continua convertido, mas agora ele não tem funcionalidade, e com o tempo ele pode secar. E talvez o Senhor esteja te alertando hoje, que está se sentindo um ramo desgarrado, que está caído. E o que o Senhor faz com esse ramo? Ele levanta esse ramo junto à videira outra vez, junto a todos os outros ramos, para que lá ele possa frutificar. Talvez essa mensagem tenha feito você repensar sobre o que você está fazendo, sobre o que você está deixando de fazer. E o meu coração nessa mensagem é te fazer algumas perguntas. Eu fiz: em qual videira você está hoje? Você está preocupado em gerar resultado, ou você está preocupado em produzir frutos que agradam o Senhor? Terceira pergunta: a palavra tem movido e tem discipulado o seu coração? E qual palavra tem feito isso? Quando as propostas da vida chegarem no seu coração, como você vai ignorá-las? Como você vai rejeitá-las, buchas? Com a palavra. Quando alguém disser que está tendo avivamento, quando não está, como que a gente vai identificar, buchas? Com a palavra. Quando o Senhor estiver dizendo para nós como igreja Novo Ser avançarmos mais, como a gente vai identificar isso? Com a palavra. Porque a palavra poda as nossas vidas. Ela tira tudo aquilo que era bonitinho e sem funcionalidade, e ela dá aquilo funcionalidade e frutos. Somente a palavra do Senhor consegue fazer isso. Eu acredito firmemente que o Senhor está levantando homens e mulheres que são ramos frutíferos nessa geração. Ramos frutíferos. E você sabe por que esses ramos são frutíferos? Porque eles já passaram muito pela poda do Senhor. Eles já passaram muito pela disciplina do Senhor. Eles foram apalpados, machucados, perseguidos. Eles foram oprimidos pela religião, pelas pessoas, mas eles não desistiram de gerar frutos. Eles não desistiram, porque uma palavra movia o coração deles. Uma palavra movia a vida deles. Glorificar o Senhor com os frutos. Elevar o nome do Senhor com esses frutos. Eu te convido a ficar de pé. Sabe, nós temos saudade, Jesus.
Nós temos saudade, Jesus, quando nada mais importava. Quando sermos ramos frutíferos era tudo que movia o nosso coração. Nós temos saudade, Jesus, quando a nossa vida era pautada em permanecer. Nós temos saudade, Jesus, por isso lembra-nos nessa noite. Lembre os homens e mulheres que chegaram nessa noite desacreditados em frutificar. Mulheres e homens que estão desacreditados em frutificar. Estão desacreditados que o Senhor continua gerando ramos frutíferos na terra. Sabe, a identidade de filho é o que vai fazer com que você se compreenda um ramo frutífero. Porque quando você não compreende que você é filho, você busca a aprovação de todos os pais. Mas quando você compreende a paternidade, a filiação do Senhor, você caminha agora convicto de que Ele é a videira verdadeira. De que Ele é a videira que gera muitos frutos, que aquece os ramos para gerarem muitos frutos. Feche seus olhos nessa noite. Nós queremos que o seu coração seja aquecido, que você seja despertado, cara, para viver coisas que você nunca sonhou. Que você que um dia recebeu uma palavra do Senhor, seja reaquecido dessa palavra. Porque uma coisa nós buscaremos, uma coisa nós desejamos, uma coisa só. E a minha oração é: Espírito, batize os meus irmãos com uma coisa só. Uma coisa que vai te fazer perder o sono. Uma coisa que vai te fazer perder noites chorando por isso. Seja o Brasil, que seja outras pessoas, que seja o órfão, que seja a viúva, que o Senhor batize você nessa noite com um homem e uma mulher que é um ramo frutífero, ramos que produzem muitos frutos. Você que deseja compreender cada dia mais que você é um ramo frutífero, essa aqui é a celebração dos ramos. A ceia é a celebração dos ramos frutíferos. Então eu convido você, pegue o seu vinho, pegue o suco, pegue o pão, volte para o seu assento e vamos celebrar ramos frutíferos. Você pode vir, pode pegar o seu. Ramos frutíferos, homens e mulheres ramos. Que essa ceia seja um símbolo dos ramos frutíferos do Senhor, se reunindo em uma assembleia e clamando: nós queremos ser ramos que frutificam no trabalho, que frutificam nas escolas, que frutificam no Brasil, que frutificam nos 4 cantos do mundo, até os confins da terra. Homens e mulheres que frutificam, homens e mulheres ramos fortes. Queridos, o Senhor me deu uma visão nessa noite. Eu vi um cordão umbilical e eu vi que passava dentro dele um DNA, e esse DNA era transmitido para outra pessoa. E o Senhor falava comigo dessa forma:
nessa noite Ele está trazendo resultados de DNA. E Ele está dizendo para você que tinha dúvida da sua paternidade, que tinha dúvida se você é filho ou não. O Senhor está dizendo para você: não tenha mais essa dúvida, porque você é filho. E quando estava ministrando louvor, eu senti a paternidade de Jesus em minha vida tão forte. E o Senhor falava comigo assim: você é filha, assim como eles são filhos. E se alguém diz para você que você é bastardo, se você foi rejeitado aqui nessa terra pelo seu pai terrestre, e as pessoas disseram que você é bastardo, o Senhor está dizendo para você: o amor dele lançou por terra toda a bastardia, porque você é filho verdadeiro, porque ele é aquele que tomou você como filho. Então não tenha dúvida disso. E como Lamarck disse aqui, que se você é ramo da videira verdadeira, então participe da ceia nessa noite. E o Senhor está dizendo para você assim: você é filho, porque você tem o DNA do Senhor aí na sua vida, no seu sangue. Então participe da ceia, participe sim, porque você é filho. Não há quem possa te condenar, querido, não há quem possa te rejeitar, porque Jesus recebeu você, porque Jesus declarou você como um filho amado. E Ele está dizendo para você nessa noite: vem, filho amado, vem, filho amado, venha tomar parte agora do corpo e do sangue de Jesus, porque Jesus não te condena, Ele declara que você é filho. E receba isso sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperando por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Oh, vem, filho amado, vem como estás. Oh, o Pai te chama nessa hora. Vem, filho amado, vem como estás.
Você pode clamar por Ele nessa hora. Declare: Pai meu. Declare isso com mais força. Diga: Pai meu. Oh, clame por Ele, clame por Ele. Há um clamor dentro do seu coração que clama pelo Pai. Solte Ele nessa hora. Pai, oh, meu papai. Você chegou aqui sentindo um ramo desgarrado. Talvez você chegou aqui se sentindo: Luan, eu cheguei aqui cansado como um ramo desgarrado, infrutífero, cansado. Talvez você chegou aqui desesperançoso, porque você se esforçou demais tentando produzir frutos com a sua força. Mas a paternidade do Senhor gera em você a identidade de um filho que agora não produz frutos por si mesmo, mas produz frutos porque reflete quem o Pai é. Que hoje você saia daqui refletindo a paternidade do Senhor, um homem, uma mulher que é um ramo enxertado na videira. Eu te convido a tomar o cálice e comer o pão. Coma o pão e tome o cálice. Eu queria que você juntasse do lado de alguém que está do seu lado. Ore com essa pessoa. Ore com essa pessoa, cara. Permita que o Espírito leve você a orar por outras pessoas. Permita que o Espírito gere a paternidade de alguém que é ramo que gera frutos. Espírito vem. Espírito vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito, no coração das mulheres que foram abusadas nessa sala. Espírito de cura. Cura os ramos que já um dia estiveram desgarrados e se machucaram tanto nesse processo. O Espírito Santo vem com cura sobre você agora. Você que um dia, homem, ouviu muitas críticas dos homens dizendo que você não seria nada, que você não era prestável.
Você hoje é um ramo conectado na videira verdadeira. Você é filho, moldado pela palavra do Senhor. Por isso, vem com cura, Espírito Santo de Deus. Cura, cura. O Senhor está depositando dores de parto em alguns aqui. O seu ventre vai começar a doer por causas. Aquele que um dia foi órfão, agora cura a orfandade. Aquele que um dia a viúva, agora cura aquelas que são viúvas. O perdido, que agora é um ramo que dá frutos, agora prega o evangelho para que mais pessoas sejam ramos frutíferos. Vem, Espírito, vem, cura a minha irmã. Preciso de Gera filhos no coração dela, filhos maduros. Jesus está gerando filhos no seu ventre que não podia gerar, que agora são frutos que vêm da videira verdadeira. Preciso Traumas de paternidade, medos, ansiedade. Espírito de Deus, venha. Quebranta Espírito de Deus, coração de maneira poderosa. Essa é a reunião daqueles que são ramos frutíferos. Seja frutífero nessa reunião. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, homens e mulheres frutíferos. sim, é minha. O Senhor está depositando palavras no seu coração. Preciso de ti. Você vai sair daqui apaixonado pelas nações, apaixonado pela missão do Senhor. Distante de ti, Senhor. Casais de namorados, o Senhor está depositando em vocês propósito agora. Não vale a pena. Propósito para que vocês casem e frutifiquem. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós não podemos viver longe da videira verdadeira. Diga: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale a pena, não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, sua misericórdia é sem fim. Oh, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Oh, tu nos amas, afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Nós precisamos dele, então diga: distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale, oh, não vale não, não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti.
portas vêm tentando me afastar.